Opa, finalmente estamos online. Amigão, vou te contar um mega segredo. Você sabe que em até 5 semanas é possível sim que você consiga conquistar uma amiga que você esteja tão afim? E se eu te dissesse que tem 7 passos que talvez você ainda não tenha dado a eles ou não tenha dado certo, que talvez podem estar te impedindo de ficar com essa garota? Você sabia que muitas vezes existe uma estratégia que pode te ajudar a avançar e ficar mais íntimo dessa garota, como também pode ter uma estratégia que vai fazer justamente o contrário? De nós acaba ficando interessado numa garota, mas acaba esquecendo de uma coisa, de agir de uma forma diferente do que a grande maioria dos homens acaba agindo. E é esse grande erro, porque a gente acaba tentando seguir aquele movimento manada, tentando ser um cara legal, mas isso acaba fazendo com que você não se destaque, que você não se sobressaia aos seus demais concorrentes. E é esse que é o grande ponto. Se você não souber quebrar essa barreira, se destacar da multidão para poder impressionar a garota, ela não vai ver nada de interessante para querer ficar com você. Mas se você aprender nesses próximos passos que eu vou te passar nos próximos instantes, tenha certeza de que você vai saber exatamente o que fazer nos momentos cruciais. Lembrando que você não precisa utilizar isso 100% do tempo, mas nos momentos certos que você utilizar, tenha certeza que você vai causar um impacto muito interessante e vai deixar as coisas muito mais quentes e intensas com essa garota. E antes que você pergunte quem é esse indivíduo que está falando com você sobre como conquistar a sua amiga, quem é ele? Eu vou te contar um mega segredo, ok? Guarda bem isso. Esse indivíduo que está falando com você, ele já tem 7 anos de experiência como coach. Ele já é formado e certificado por instituições, tanto nacionais como internacionais. E ele já atendeu muitas pessoas, já viu várias situações e principalmente ele é focado principalmente na questão de obter a melhor performance humana e resultados. Só existem essas duas motivações que um coach que já tem mais de 7 anos se preocupa. E a gente tem que tomar cuidado porque tem muito pseudo-coach aí, entre aspas, profissionais que nem coach são, mal mostram a certificação, que só passam informações que de fato não vão te ajudar a conseguir chegar no resultado que você procura. Então, eu quero que você entenda que quando a gente fala de certos assuntos, a gente tem que ter uma certa profundidade e uma certa autoridade. E na hora de ficar com uma garota, você sabe que é de uma forma diferente. Você não vai chegar nela de qualquer forma, não. Hoje em dia, o que acontece? A maioria de nós acaba conhecendo uma garota, pensa, eu não vou querer chegar de uma vez, que nem um predador, tentando estragar tudo pra, quem sabe, a garota me rejeitar logo de cara. Então eu vou ficar mais de boa, vou conversar, vou conhecer ali pelos cantinhos, vou começar até esperar que o momento certo aconteça. Aí quando esse momento chegar, você vai fazer as coisas acontecerem. E aí o que acontece? Esse momento não chega. Não chega. Infelizmente acaba não chegando, você acaba esperando e às vezes você acaba perdendo as deixas imperceptíveis que a mulher dá. Porque a mulher sim dá sinais de interesse que se você não souber conectá-los e ter uma interação chave, saber usar a carta certa, você acaba não só fazendo com que a garota perca o tesão, mas acabe broxando e acabe dando mais moral para outros caras. E eu sei que você não quer fazer isso, né? Eu sei que você quer impressionar essa garota e mostrar que realmente você é aquele cara que merece ficar com essa garota e, claro, ter uma incrível mulher ao seu lado. E eu sei que se você fizer isso sem saber dos 7 passos, infelizmente o pior pode acontecer. Na realidade, eu já vi acontecer muitas e muitas vezes. E é muito comum você ver que você estava interessado na garota, mas você acabou ignorando algum passo, você não se preparou o suficiente, você não sabia exatamente o que fazer nos momentos mais cruciais e você acaba estragando tudo. E às vezes perder aquela garota com quem você é tão apaixonado é uma coisa que dói. Um coração partido dói demais. E eu tenho uma ideia de que isso machuca, porque imagina só, você interessado numa garota e daqui a pouco você não tomou atitude, ou tomou a atitude errada e estragou tudo, você não vai passar uma noite muito agradável, né? Possivelmente você vai sonhar com isso. Isso se, é claro, você não tiver antes os pensamentos de arrependimento, de tristeza, da própria raiva que você vai sentir, às vezes, com uma parte de você, com relação à garota, a frustração, às vezes até a solidão de não estar do lado da garota que você tanto queria. E você sabe que essas noites custam muito. Um dia a menos vivendo
A vida sem uma pessoa especial é um dia perdido. E o que acontece? Às vezes a gente erra porque a gente tem um modelo de conteúdo que não é o real. Às vezes o modelo que a gente tem na nossa cabeça, no nosso sistema, é algo que vem do mundo da mídia, daquele mundo fantasioso, daquele mundo fictício, que mostra como os relacionamentos deveriam ser. Então, você conheceu ela, os dois ficaram juntos e foram felizes para sempre. Não é assim que acontece. Não é assim as coisas acabam se desenrolando. Não é assim como as coisas deveriam ser. Quando você acaba pegando esse modelo e você entra no campo de batalha, você está ali na interação, no calor do momento, você vai ver que nada daquilo é real. E quando você vê o que vai acabar acontecendo, você acaba passando por uma situação como a que eu passei. Eu, quando era mais novo, eu não me sentia o cara mais popular. Eu era um garoto bem simples, um rapaz um pouco tímido, introspectivo, gostava das minhas coisas assim de tecnologia, de ler algumas coisas, e eu não era aquele cara muito popular, não. Eu era praticamente um peixinho fora da água no lugar que eu frequentava. E você sabe, quando você tem gostos, vamos dizer assim, mais peculiares, talvez um pouco mais cultos, as pessoas não te dão muita moral, né? Parece que a gente tem uma cultura que tende a fazer com que quanto mais esforçado você seja, mais você tenha motivos para poder ser rebaixado, alguma coisa assim. E nesse meio do clima aconteceu que eu conheci uma garota. Uma garota que me fez me sentir bem quando conversava com ela. Falou que aquelas coisas especiais que eu gostava, de ver de seriado, de filme, e ela começava a falar que ela também gostava. E a gente começava a conversar e ver que as conversas eram equivalentes, a gente tinha muita coisa semelhante, eu comecei a ficar me sentindo bem conversando com ela. Eu comecei a me sentir especial, e quando você se sente especial com uma garota, você começa a reparar mais nela, né? Você repara mais na silhueta, no olhar, no corpo, no cabelo, e você acaba pensando que não seria nada mal ter mais do que uma mera amizade com ela, né? Pois é. E nesse momento, eu queria muito ficar com ela, mas eu não tinha a estratégia certa, eu não sabia o que fazer, eu não sabia exatamente como proceder, e eu tinha medo de perder ela, medo de estragar tudo, medo de arruinar, e eu não me sentia muito bem para poder fazer isso. E quanto mais você passa na situação, mais incerteza parece que toma conta de você, mais aquele receio, o medo, todas as dúvidas começam a te perdurar e acabam falando que você talvez não seja bom o suficiente para a garota, que aquele não seja o momento certo. E aí você sabe que dificilmente a gente consegue sair do 0 a 0. Até que um dia que eu resolvi parar, olhar no espelho e falar: não, já chega, eu não aguento mais ficar com essa garota, eu tenho um sentimento, eu quero ficar com ela e acho que chegou o momento certo de mostrar para ela tudo que eu sinto. Eu vou expressar todos os meus sentimentos para a garota. Eu sei que você não faria isso. Talvez não fizesse da mesma forma como eu, mas eu já não aguentava mais. Eu estava muito cansado de ficar nessa amizade, dessa friend zone. Eu queria ter algo mais com ela e não sabia, eu só sabia que não dava mais para continuar. E aí eu resolvi ir para um evento onde a gente ia encontrar várias pessoas ali, e naquele evento social, naquela festa, eu pensava já encontrar com ela, conversar, mostrar para ela o que eu sentia e quem sabe ela demonstrar algo parecido com o meu. E eu falei: quer saber? Eu vou com medo assim mesmo, vou sem coragem. E fui lá, com o coração disparando e ansioso para ver essa garota, porque eu já me sentia especial, eu era encantado, eu era apaixonado por ela. Só que aí eu vivi uma situação que nenhum homem merecia viver. Naquele dia, eu estava procurando ela e vendo que tinha um grupo de amigos dela fazendo meio que uma barreirinha, eu cheguei a perguntar se eles tinham visto ela, eles falaram que não, mas eu vi que era mentira, porque tinha alguém lá no fundo, ali de relance, e eu vi que era ela. Só que aí eu vi que tinha um outro cara dando em cima dela. Quando eu vi aquilo, eu fiquei em choque. Eu fiquei paralisado, eu fiquei com frio na barriga, eu fiquei com um branco de não saber o que fazer, e eu só fiquei com o coração a mil. Eu tinha acabado de ver aquela garota que eu era afim ficar ali sendo chavecada por um outro cara. E quando eu vi isso, nossa, eu fiquei totalmente perdido. Eu só sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E naquele desespero de não saber o que fazer, alguns amigos dela notaram que eu queria falar alguma coisa com ela, mas não me deixaram. Falaram que não era para interferir, porque
ela era boa demais para mim, que eu não era bom o suficiente, ela era muito areia do meu caminhozinho. Quem você era, olhando para você, se vestindo do jeito que você é, desse seu jeitinho. E aquilo, sabe como esses pseudo-amigos acabam te rebaixando no momento que você tá ali em pura tensão? Pois é. E tudo isso só me abalando, me deixando mais para baixo, não sabendo exatamente o que fazer, essas pessoas me desestimulando, caçoando, batendo nos pontos que doíam, e só me deixavam mais para baixo e mais abalado. E eu só queria expressar meu sentimento para essa garota. Eu só queria ter a oportunidade de não ter que ficar com aquilo engasgado dentro de mim. Só que aí o pior acabou acontecendo. Eu acabei vendo que essa garota aceitou a investida desse cara. Que ele tinha dito algo que eu não disse, feito algo que eu não fiz, e acabou ficando com a garota que eu tanto era apaixonado. Vendo aquilo, esses pseudo-amigos dela começaram a comemorar porque tinha se formado um novo casal. E eu ali, quieto, com muitas palavras ali engasgadas, tive que sair de relance. Saí de lá com um leve sorriso por fora e massacrado por dentro. Eu acho que você sabe como talvez a gente sentiria. Ver tudo aquilo que eu queria expressar, que era verdadeiro, que era genuíno, que era inocente, e ver que eu não tive nem a chance de poder ter contado isso pra ela. E enquanto eu saía ali em silêncio, no meu fracasso, eu vi eles comemorando. E quando eu cheguei em casa, literalmente, eu desabei. Eu desmoronei. Não foi uma noite bem dormida. Foi uma noite que eu senti, de fato, uma mistura de sentimentos, como você sentir raiva de uma pessoa, você sentir ódio, você sentir apaixonado, você sentir com raiva das pessoas em volta, sentir raiva de você mesmo, o sentimento de ódio que começava a te dominar, mais aquela sensação de desespero, de frustração tomando conta da sua mente e vendo que ao lado você não está com a garota que você tanto queria. Então acho que você já deve talvez imaginar como eu me senti. Até que eu tive a oportunidade de ser transferido para outro lugar, de conhecer novas pessoas e olhar para trás e falar que ali não tinha mais nada para me oferecer. Eu resolvi começar do zero, mas lá eu resolvi fazer algo diferente. Em vez de continuar do meu jeitinho, mais quietinho, mais tímido, eu resolvi ficar mais perto de pessoas que eram mais descoladas, que conversavam mais, que se mostravam. E eu comecei a perceber que eles tinham algo diferente que eu não tinha, mas eu não sabia exatamente descrever o que é que eles tinham. E nesse ponto eu comecei a ficar perto para tentar absorver alguma coisa. Eu não sabia exatamente o que eles tinham. E conversando com um, conversando com outro, tive a oportunidade de fazer um encontro social ali e acabei conhecendo uma outra garota. E o interessante é que essa garota tinha um sorriso muito cativante. E eu fiquei já encantado com essa garota. Comecei a conversar, comecei a ver que eu estava conseguindo uma certa proximidade. E pensei, nossa, ia ser bacana poder ficar com ela, né? Só ficar na amizade não tem muita graça. Só que aí, imagina quem volta te assombrar. Aqueles velhos traumas do passado. Daqueles pensamentos falando que você não é bom o suficiente. Que ela é areia demais pro seu caminhãozinho. Que você não merece esse tipo de garota. Que você não é bom o suficiente. Que não é o momento certo. E quando isso começa a voltar na sua cabeça, e você começa a ver que toda essa experiência começa a voltar e ao mesmo tempo você está ali no calor do momento, você sente de volta aquela sensação de sentir um frio na barriga, de sentir o coração disparado, a mente ficar em branco, você começava a titubear, engasgar. E eu vendo que aquilo não ia dar certo, eu estava desesperado, porque eu queria ficar com ela, mas ao mesmo tempo aquela experiência começava a me travar, a me deixar paralisado. Foi aí então que tive uma boa alma que pôde me ajudar. Foi naquele momento que um amigo chamou ali e falou: Ô Edson, chega aí. Ele viu que eu tava nervoso, que eu tava meio travado, vendo assim que, nossa, a garota tá curtindo, mas tá faltando alguma coisa em você. E ele começou a me contar rapidamente algumas coisas que ele tinha feito com uma menina na semana anterior. E ele foi contando, tipo, bem rapidamente, mas ele falou uma coisa ali que, peraí, interessante, isso aqui eu nunca testei. Peraí, será que se eu usar isso aqui vai dar certo? E foi ali que eu identifiquei o primeiro gatilho emocional. Era uma ferramenta que ia me ajudar, uma cartada bem no momento que eu estava. Eu falei, nossa, se ele usou isso,
eu posso identificar o padrão e usar no meu contexto, e acho que pode dar certo. E vendo essa ideia, eu falei, quer saber? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Eu cheguei lá, ainda nervoso, com o coração disparado a mil, quase o branco dominando, mas eu tinha acabado de pegar uma cartada e falei, nossa, é agora. Eu estava me sentindo um pouco mais confiante, na verdade estava menos inseguro. Essa que é a realidade. E com isso eu olhei e falei, quer saber? Eu vou testar. Só espero que falar isso no ouvido dela dê certo, que esse gatilho emocional impacte e que vai ser o meu tiro de ultimato com essa amizade que eu tô tendo com essa garota. Eu fui lá, na cara e coragem, cheguei e comecei a falar no ouvido dela, na esperança de que desse certo essa ferramenta. E sim, deu certo. Ela, quando abriu o sorriso, eu percebi que não dá para mais voltar. E foi ali que, com o envolvimento da mão certa, eu consegui ficar com essa garota. E foi aí que eu senti aquela alegria que começa a te dominar por dentro. Aquela felicidade que tem de você conseguir vencer um obstáculo, de conseguir atingir uma meta, de conseguir realizar uma coisa que antes você sofreu para passar. Imagine como você se sentiria assim. E vendo que você conseguiu, nossa, aquele nervosismo foi para longe, aquela insegurança também. Agora, definitivamente, eu não era mais amigo dessa garota. E eu já começava a ficar feliz, já comecei a inspirar, já queria pensar em sair com ela, ir para alguns lugares. Eu pensei que, nossa, talvez essa garota seja a pessoa que surgiu na minha vida para poder ressignificar outra. Só que, quando eu fui encontrar com ela depois, uns dias depois, eu fui simplesmente ignorado. Pois é, eu não sabia o que eu tinha feito de errado, mas ela parecia que nem tinha me conhecido. Parece que nunca tinha me visto. Nunca tinha me visto. E olhando aquilo sem saber o que fazer, eu não entendia o porquê. Alguns amigos meus me consolaram tal, mas eu não sabia o que eu tinha feito de errado, por que eu estava sendo ignorado. Uma coisa é você, tipo, ser rejeitado logo de cara de uma pessoa que você não conhece. Agora é você ser rejeitado por uma garota que você já acabou de ficar. Isso machuca muito. E é literalmente como essa imagem. Eu senti que o meu coração tinha acabado de ser arrancado. E eu não sabia o motivo, eu não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo. E todas aquelas dúvidas começavam a voltar na cabeça. E você sabe o que acontece quando sua mente começa a ficar assim? Você começa a ver que muitas questões começam a se levantar, questões negativas, muitos momentos de tristeza começam a bater, de vergonha, de angústia, de raiva, de ódio. E tudo isso sem saber o porquê. Tudo isso te consumindo. E eu não sabia quem recorrer na época. Quem me ajudava falava conselhos superficiais, tal, aqueles do clássico, não, se for pra ser, é pra ser, ou tipo, cada um tem a pessoa certa no momento certo, ou do tipo, uma hora a mulher certa aparece. Mas eu não aguentava mais isso, eu não aguentava ficar sofrendo dessa forma. Até que um dia eu tava passando bem mal, eu comecei a ver que literalmente eu estava entrando num ciclo de autodestruição. Pois é. Às vezes, quando a gente passa por momentos assim, a gente sente quanto que a gente pode acabar se tornando autodestrutivo ou tomar alguma atitude impensada. E isso se torna uma ideia muitas vezes atraente na minha mente. E eu tive que respirar fundo por isso. Perdi muitas noites sem entender o porquê. Até o momento em que eu estava passando ali de alguns canais de TV e vi um desenho chamado Cynthia Hunters. E eu vi uma história muito parecida com a minha, de que um rapaz como você tinha acabado de terminar um relacionamento, ou não tinha conseguido ficar com a mulher e tinha sido abandonado. E que ele tinha sido literalmente largado na sarjeta até o momento que um homem mais rico chegou, salvou a vida desse cara e resolveu ensinar ele o que ele tinha que fazer do jeito certo para poder ficar com as mulheres. O que ele tinha que fazer diferente que ele não tinha feito até o momento. E eu me senti no lugar desse cara, eu me senti passando pela mesma situação e falei, nossa, eu tenho que ver esse seriado até o final. E eu vi. E esse cara, esse coach que ensinou isso pra ele, também me ensinou muitas coisas que eu resolvi falar que chega. Que chega de ficar sofrendo, chega de ficar sendo uma vítima, chega de ficar nessa situação e ficar para baixo. Eu não aguentava mais
sofrer por desinformação, por não ter a informação certa. E foi nesse momento que eu decidi deixar todos os meus receios de lado e começar a aprender tudo que eu ainda não tinha aprendido, a entender o que funcionava de fato no mundo dos relacionamentos. Comecei a fazer de todos os tipos de conhecimentos diferentes que envolvem pessoas. Me aprofundei na psicologia, me aprofundei em oratória, conheci muita coisa de ferramentas de vendas, de marketing, de programação neurolinguística, para trabalhar minha autoestima, para redespertar o meu potencial. Aprendi sobre coaching para conseguir atingir resultados. Aprendi até coisas que muitos homens não fizeram ou têm algum receio de fazer, como aula de dança e tantra. Eu, bem desengonçado, aprendi a fazer aula de dança. E eu percebi que cada uma dessas áreas tinha algumas ferramentas, tinha alguns instrumentos que eu poderia usar nos relacionamentos, que eu poderia distinguir como um padrão. E foi aí que eu comecei a identificar os gatilhos emocionais. Aquele primeiro gatilho que eu tinha aprendido com aquela garota e que eu consegui meu primeiro beijo, era importante e era poderoso, mas ele não era o único. Eu teria outros gatilhos para melhorar a minha performance para aquilo. Até o momento que, quando eu comecei a trabalhar todos esses aspectos e distinguindo tudo isso, eu comecei a entender o que era necessário para ser mais notado, como eu poderia ganhar proximidade de uma forma mais rápida, mais prática, como eu poderia me tornar mais sociável. E eu comecei a pegar um gosto pela coisa. No começo eu era muito perdido, eu era um iniciante. Sabe como um faixa branca perante um faixa preta numa arte marcial? Eu me sentia assim. Mas eu falei, mano, eu prefiro me sentir um novato do que ter que ficar sofrendo pela incerteza e pela falta de informação. E eu fui lá. Aprendi desde o começo, paguei muitos micos, passei por várias e várias rejeições e cada uma delas me ensinava como acertar. E fui aperfeiçoando esse processo e me cativando cada vez mais a começar a ajudar algumas pessoas. E eu comecei a ajudar alguns rapazes que eu conhecia, que eram mais novos, e começava a conversar com eles, ver a situação que eles passavam. E eles chegavam assim: "Ô Edson, você tem maior sucesso aí com essas meninas, tal, elas te chamam para dançar, tal. O que você está fazendo? Passa um pouco do seu mel aí." Eu falei: "Não, mas por que você está falando isso?" Aí eles começavam a contar o contexto que eles estavam passando dificuldade. Eu falei: "Não, peraí, mas você pode lidar isso de um jeito diferente. Experimenta fazer isso, isso, assado." E eu falava assim para eles e falavam: "Nossa, é verdade, Edson, eu não sabia disso. Caramba, você é foda." Eles falavam literalmente assim. E eu comecei a ajudar um, comecei a ajudar o outro, e eles começaram a voltar e falando: "Ô Edson, aquele negócio que você falou lá, eu fiz, deu certo, saiu bonitinho e tal. Ah, não deu mais ou menos, mas tá melhor que antes." E eles começavam a ter resultado, começavam a ter progresso. E eu começando a ver isso, eu comecei a ver como aquilo me deixava feliz. Como eu me sentia feliz por fazer esses rapazes ficarem com uma pessoa que definitivamente fariam eles ter vários e vários momentos incríveis e maravilhosos. Foi desse momento em diante que eu percebi qual era o meu propósito, qual era o meu sentido na vida, qual era o meu significado, o porquê que eu estava ali, qual era a minha causa. Foi ali que eu aprendi que eu estava ali para ressignificar a minha vida, porque eu estava fazendo o que ninguém tinha feito para mim. Até aquele meu amigo me dá um conselho do primeiro gatilho emocional. Eu estava sendo a diferença para essas pessoas e eu estava compensando aquele rapaz do passado, aquele rapaz tímido, envergonhado, sem jeito, que não tinha quem recorrer. Eu sou essa pessoa a quem recorrer e que agora faço com que as pessoas possam ser felizes com as pessoas que elas querem como parceiras, que eles querem conquistar e que eles querem ter intimidade. E para isso eu desenvolvi o padrão dos 7 passos que você vai aprender agora. Então pega caneta e lápis que você vai identificar quais são as 7 etapas que você precisa para poder se dar bem e ser feliz com uma garota maravilhosa do seu lado. Então vamos lá. A primeira grande etapa é: você é responsável por despertar a sua confiança inabalável. Se você não despertar a sua confiança, ninguém vai despertar para você. E é essa confiança que mexe com a biologia feminina. É isso que faz com que as mulheres se interessem pelo nível de confiança que transparece pelo seu olhar, pelo seu tom de voz e pela sua postura. E é aqui que você tem a figura do macho alfa, que é a sua figura biológica interna, é seu instinto que está ali pré-escrito, pré-desenvolvido para repassar a sua informação,
para que você possa dar continuidade à sua linhagem. E aqui você vai escolher como você pode alimentá-lo. Você pode alimentar ele com coragem ou com receio, com medos, com dúvidas. E quanto mais você alimenta ele com esses itens que não são muito positivos, você acaba passando por uma das grandes dificuldades, que é você ver que a voz e a pressão do mundo, a pressão coletiva, a pressão cultural, acaba falando mais alto que você, acaba ofuscando a sua própria força de vontade, mais a sua presença e mais a sua voz. E você acaba expressando menos as características que a mulher espera identificar em um homem. E quanto menos você mostra e demonstra esses aspectos, quanto menos você externaliza o seu potencial, a sua confiança, mais difícil as coisas se tornam para ficar com essa garota. E um cara não confiante, definitivamente as mulheres são especialistas de identificar se esse cara vai merecer ficar com ela ou não. E nesse ponto, a gente vê muitos leões, muitos caras com um grande potencial que, sinceramente, olham no espelho e veem apenas um gatinho. Muitas vezes a gente esquece de alimentar a nossa confiança. Às vezes a gente começa a ver que muitas pessoas podem acabar se aproveitando da sua boa vontade, se aproveitando da sua ingenuidade, se aproveitando do seu momento de honestidade e integridade, e você acaba ficando na pior. E é nesse ponto que a sua confiança começa a ser abalada. Quanto mais você deixa a sua confiança ser abalável, mais as dúvidas e mais os dilemas vão te paralisar nos momentos que você mais precisar. Então é aqui que você precisa trabalhar a sua confiança para torná-la uma confiança inabalável e que você consiga com ela aguentar a pressão social, a pressão das pessoas e mostrar realmente o papel do líder, da pessoa que toma as decisões que você tem, que é o seu lado instintivo e alfa vai dar de direção. Segundo grande passo, meu amigo, você tem que enaltecer as suas qualidades atraentes, você tem que se tornar mais atraente. É nesse ponto que você começa a refletir não só os aspectos que a mulher quer ver, mas também vai fazer com que você seja mais percebido. É nesse ponto que você começa a refletir para a mulher os aspectos que ela espera identificar em um parceiro. Nós homens, nós temos um jeito de identificar uma parceira, que geralmente é da forma visual, que você vai olhar a mulher, vai olhar a silhueta, tamanho dos seios, tamanho do quadril, tamanho da cabeça, não necessariamente nessa mesma ordem, mas você vai identificar um padrão que vai fazer com que você defina se você ficaria com essa garota ou não. A mulher também tem isso, só que de uma forma diferente, utilizando a percepção e captação de aspectos periféricos, que, claro, visualmente colaboram, mas não são suficientes para a garota continuar com você e permitir que você avance. Essas características são aspectos que você vai perceber que alguns são passivos, por exemplo, a pessoa que fala, essa pessoa nasceu que é bem afeiçoada, nasceu em berço de ouro, ou aspectos proativos, que são aqueles que você constrói, que você aprende, que você incorpora, que você adota para o seu estilo e que isso vão refletir na garota, que vão, como eu posso dizer, criar uma aura que vai fazer com que você transmita aquilo para a garota. Quando você aprende a transmitir à pessoa que está do outro lado as características que você tem que são atraentes, através dos 5 sentidos, meu amigo, você vai começar a ver que, por si só, as mulheres já vão começar a te dar olhares de um jeito diferente. E é interessante porque isso mexe, porque da mesma forma que você se sente atraído por uma garota, um homem que tem esse poder e essa capacidade também mexe com as mulheres. E quando você começa a identificar os sinais de interesse, meu amigo, você vai ver como você consegue ir longe. E é nesse ponto que a gente vai entrar no terceiro passo, que é a arte da influência. Quando você domina a arte da influência, você vai entender que não basta apenas você se tornar um cara com uma confiança inabalável e começar a incorporar esses aspectos, mas aqui a gente entra no contexto prático. Aqui você vai começar a encantar as pessoas. Você vai encantar as pessoas para que elas queiram que você esteja mais perto com elas. É aqui que você começa a utilizar os canais de sociabilização, os ciclos sociais, para te conectar e, claro, fazer com que a sua influência se torne mais abrangente e mais expansiva. É nesse ponto que a gente começa a perceber que os canais de comunicação, tanto tete a tete, olho no olho, ou canais digitais, influenciam muito no seu poder e na sua capacidade de conquista.
E eu digo isso porque a gente tem muita questão dos stakeholders, que são pessoas que envolvem, por exemplo, aquela amiga que você quer. Se você é uma pessoa que não cativa as pessoas em volta dela, as pessoas que são influentes, essas pessoas podem te atrapalhar e até impedir você de ficar com ela. Vou pegar a clássica cena. Você chega em um lugar ali com a sua amiga e ela tem uma outra. Você começa a conversar só com ela. Você começa a transmitir aqueles aspectos, você mostra que é um cara confiante, você começa a mostrar os seus dons, os seus dotes e a amiga se sente incomodada porque você está cativando só ela e não ela. E o que vai acontecer? Na primeira oportunidade, essa garota vai te sabotar e vai chamar a amiga para ir no banheiro e você não vai ver mais ela. Pergunta como você disse. Pois é. Então, nesse ponto, você também tem que saber cativar as pessoas também que envolvem ela. E isso se torna uma experiência muito interessante quando você começa a trabalhar os pontos de influência, porque aqui você começa a deixar um sorriso em cada lugar que passar. E a partir do momento que as pessoas têm um motivo para sorrir, ao pensar por você ser uma pessoa mais querida e mais requisitada, isso vai fazer com que as próprias pessoas vendam o seu peixe por você, sem que você precise pronunciar e conhecer outras pessoas. E aqui que é um ponto bem interessante. Se você falar, não conheço uma garota, ou quero conhecer alguém, mas ainda não sei como chegar nessa pessoa, ou não sei onde que eu vou achar, a estratégia de trabalhar a arte da influência vai expandir os seus ciclos sociais até chegar numa pessoa que você, tecnicamente, diretamente, você não teria contato. Mas através de intermediários que conectam com outros intermediários que outros intermediários, você conhece uma pessoa incrível e consegue ter uma história maravilhosa. Pergunta como se diz? E aí vamos para a nossa quarta etapa, o quarto passo que você precisa dar, que é utilizar os gatilhos emocionais. Então, da mesma forma como eu aprendi o primeiro gatilho emocional para falar aquilo no ouvido da garota e ela abriu o sorriso que eu precisava, você também tem que fazer isso com a garota. Você tem que criar experiências que transcendam a amizade, mesmo por alguns instantes. É nesse ponto que você começa a identificar quais são as sequências que causam um calor emocional mais intenso na garota. Isso vai vai refletir no corpo dela, isso vai transmitir através do jeito que ela vai se postar. Aqui os sinais de interesse vão começar a surgir de uma forma mais evidente, mais clara, e você vai começar a identificar quais são os pontos fracos. E a melhor coisa que você pode fazer é identificar um ponto fraco da garota e usar um gatilho emocional. Tenha certeza, se você usar o gatilho emocional no ponto fraco certo e na hora certa, tenha certeza de que ela não vai esquecer de você tão cedo assim. E outra coisa que você tem que saber também é que os gatilhos emocionais, eles têm como objetivo você criar as microchamadas de ação, que são momentos que você tem que criar convites que vão fazer com que você tenha uma capacidade maior de aumentar a atenção dessa garota para você, para que tenha menos interferência e mais concentração em você, na sua pessoa e no momento que vocês estão vivendo. E é nesse ponto que você começa a criar os micro convites. Quando você começa a utilizar os gatilhos emocionais nos pontos fracos e você começa a utilizar esses micro convites, você começa a ver que você começa a se tornar mais forte, as suas ideias começam a cativar mais e ela começa a aceitar isso. Eu acho interessante porque uma coisa é você falar para a garota: oi, vamos jantar? Ou você saber criar a vontade no momento certo, no ponto fraco que ela tem e depois conectar ao convite. Se você souber fazer essa combinação, meu amigo, você vai encontrar muitos e muitos momentos para poder curtir com essa garota e com muita facilidade. Então, utilize sempre os seus gatilhos emocionais para criar os micro convites irresistíveis, que são eles que vão te deixar mais próximo, mais quente e principalmente muito mais íntimo dessa garota. E quando você se tornar mais íntimo dessa garota, você vai começar a trabalhar também um nível mais físico, que são as âncoras deslizantes. Âncora, segundo a programação neurolinguística, é um estímulo externo que provoca um estímulo interno. É alguma ação, alguma atitude que conecta com algum dos 5 sentidos que faz com que a pessoa viva uma experiência através da sua imaginação e a sua mente. E é nesse ponto que a gente começa a tocar mais nas emoções. As emoções você pode tocar de várias formas diferentes, que eu vou até te falar mais em breve como você vai conseguir mexer mais com as emoções. Mas quanto mais você mexer com a emoção de uma mulher, mais inesquecível você se torna, mais importante, mais presente e mais intenso fica a sua conexão. E a partir do momento que você conecta as emoções que precisam ser tocadas com os gatilhos emocionais, conectando ainda com as âncoras deslizantes, que você vai fazer com que o calor
externo provoque respostas internas, você vai perceber que não só os sinais de interesse dela vão ficar muito mais intensos, mas que literalmente vão diminuir as suas chances de, por exemplo, ter uma situação que ela vai dar aquelas viradinhas propositais de rosto, sabe? Quando você vai chegar e beijar a garota e ela, opa, olé, 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 olé para um lado, olé para o outro. Então, você vai aprender a esquentar mais as coisas. Você não vai deixar as coisas esfriarem e acabar levando a pior e acabar ficando naquele momento sem graça, sem jeito. Até porque você também vai ter que saber usar isso, né? Inclusive para reverter os momentos em que você der uma dessa e literalmente você acabar esfriando a coisa. Se você souber usar esse conceito, mesmo que você faça isso, você consegue conectar uma nova oportunidade até melhor e quem sabe fazer com que a coisa seja diferente. Afinal, as existências femininas elas acontecem, mas saber lidar com elas para sobressair e impressionar e, é claro, também souber não só ser persistente, mas também surpreender de uma forma positiva, tenha certeza que é isso que a garota vai esperar que venha de um cara alfa que nem você. E aí vamos para a nossa quinta etapa, a magia do beijo. Como você vai criar o clima hipnótico? Porque quando você vai ficar com a garota, é necessário que você crie aquela atmosfera entre vocês dois que ninguém sabe explicar, mas que é mágico. É aquela atmosfera que você está conectado com a garota que parece que não existe nada mais em volta, exceto ela. Então é essa experiência que você vai proporcionar para a garota que você está afim. Se você fez os passos anteriores e chegou até aqui, é aqui que você vai começar a usar alguns elementos que vão se tornar mais quentes. Aqui você vai pegar a versão mais intensa dos gatilhos emocionais. E é aqui que você vai criar aquela atmosfera mágica que quem estiver de fora vai olhar para vocês dois e pensar: nossa, quanto tempo esse casal está junto? Alguns meses? Mesmo que você tenha sequer dado um beijo nela. É nesse ponto que a gente começa a se preocupar com o clima envolvente. Será que eu tenho que ter uma estratégia certa para todos os ambientes ou cada ambiente acaba sendo diferente? Eu vou te passar de uma forma bem prática, mas independente do ambiente que você esteja, você precisa, primeiro, instigar a mente feminina, a mente inconsciente, a mente responsável pelas emoções, com os estímulos físicos, que seriam as âncoras deslizantes, uma técnica que eu passo mais para frente também, que é a chamada pegada irresistível, que vai fazer com que você crie uma experiência que, biologicamente falando, é um movimento que você espera de uma pessoa que é compatível para acasalar com você. E quando você entende que as âncoras deslizantes elas são as responsáveis por aumentar a temperatura emocional da mulher, e isso vai acabar desenvolvendo na própria psicossomatização dela, ela vai se sentir mais quente, ela vai mexer mais no cabelo, ela vai tender a se sentir mais atraída por você, ela vai começar a morder mais o lábio, e é nesse ponto que você começa a saber que você está na direção certa, porque aqui a sua linha biológica vai falar mais forte, a dela também. E é nesse ponto que alguns homens acabam errando feio. Sabe por quê? Porque eles pensam que eles não são os responsáveis por despertar esse desejo sexual. E sim, você é. Se você quer ter sucesso com essa garota, você vai entrar nessa sexta etapa, porque você vai ser o responsável por despertar o lado selvagem dela. Aliás, você vai ser corresponsável. Se você fez os passos anteriores e criou aquela mágica hipnótica do beijo, conectou com os estímulos, é nesse ponto que você começa a pegar a versão mais quente da coisa. É nesse ponto que você começa a falar menos e agir mais, deixar o instinto falar mais alto. E é nesse ponto que você tem que despertar o instinto da garota e não o seu instinto tentar passar por cima dela. É ali que o movimento de condução acontece, sem que você tenha que falar muito, mas sim indicar, tomar a direção e a liderança da coisa. E aqui as atitudes vão vir de você. Mas é nesse ponto que você tem que se cuidar, porque se você não souber conduzir a garota para os seus aposentos para ter um momento mais quente, ou até mesmo a primeira vez, você acaba estragando tudo, porque existe uma armadilha que vai impedir você de ter a primeira vez, que eu já vou te falar bem mais em frente. Mas saiba que nessa etapa, se você souber, de fato, o que a garota quer ouvir, o que ela quer que você fale para que ela possa se derreter, você acha mesmo que você vai ficar só nos beijinhos com ela? Então, na nossa sexta etapa, nesse sexto ponto, é necessário que você tenha a estratégia para conduzir a garota para a primeira vez. Sim, se você fez os passos anteriores, você já criou aquele clima emocional, já rolou o primeiro beijo de vocês dois e já está rolando aquela aproximação, aquela felação, aquela respiração mais intensa, é necessário que o próximo passo biológico seja dado. Que sim, você precisa dar, ter a primeira vez com ela.
Eu digo isso por quê? Porque se você não tiver com isso, o instinto biológico dela vai ficar insatisfeito e vai procurar um outro que a faça se satisfazer. E alguns homens pensam que tem que esperar no momento certo, tem que esperar no momento que ela quer. Bobagem. O instinto inerente de acasalamento está tanto nos homens quanto nas mulheres. E se você for o corresponsável, como eu falei anteriormente, para despertar o instinto dela, a vontade dela ficar desnuda ou o incômodo que ela vai ter ao estar com você de continuar vestida vai se tornar tão grande que a intimidade de vocês vai acabar acontecendo. E aquilo, conforme ela vai se despindo e o calor se torna mais incômodo para ela usar roupas, é natural que você aproveite esse momento sem precisar falar muito, porque aqui você vai estar no momento de que você vai menos falar e mais prática, principalmente entre quatro paredes e em cima da cama. E para completar, nossa sétima etapa, o sétimo passo que é preciso que você tome para você ser bem sucedido na hora da conquista, é fazer ela ficar viciada em você. É necessário que você crie essa experiência para que ela queira repetir mais. Se você fez os 6 passos anteriores, é necessário que você cative a experiência dessa garota para que ela sempre tenha motivos para pensar em você, mesmo que você não esteja perto dela, mesmo que você sequer tenha falado com ela até o momento, que faça com que ela queira te ver antes mesmo de você ter pronunciado algo. É nesse ponto que você cria um ciclo que acaba criando uma paixão, porque quando você começa a criar os pontos certos, os estímulos para que ela pense em você, mesmo que você não tenha falado com ela ainda, você começa a ganhar um espaço muito importante na mente inconsciente. E é isso que vai fazer com que vocês acabem retomando a relação, vocês sejam amigos que se pegam, para que vocês possam, sim, ter uma experiência mais incrível e mais conectada. E uma vez que vocês se envolvem nesse ponto, não fica muito fácil de vocês se desconectarem. Mas lembrando, aqui a gente também entra numa etapa que eu não posso falar exatamente nesse momento, sobre os gatilhos proibidos. Porque é nesse ponto que você pode criar uma codependência da pessoa. Que você pode acabar criando um desejo, uma figura dessa pessoa que vai perseguir ela durante muito, muito tempo, mesmo que ela não esteja presente na sua vida. E eu posso dizer isso porque eu já lidei com pessoas que já passaram por isso, que viviam reféns da sombra do que elas criaram, de uma pessoa que não foi merecedora do carinho, da reciprocidade delas. E é esse ponto que você tem que tomar cuidado. Eu só posso passar isso se realmente você for uma pessoa que queira mais informações exclusivas sobre isso. Mas lembrando, se você não quer que essa pessoa fique perto de você ou que você não queira ficar com ela durante muito tempo, nem foque nos gatilhos proibidos. Só faça os elementos para ela ficar viciada o suficiente, porque estragar a vida dela sabendo que você não vai estar mais presente é muito cruel. E passar por esse lugar, por essa pessoa que passou criando uma dependência de alguém que não quer te ver por perto, é muito, muito cruel. Então, é por isso que você tem que saber exatamente dar esses 7 passos. Você tem que saber como dar esses 7 passos de uma forma que você não negligencie nada. Porque se você não der direito esses 7 passos, o que vai poder acontecer? Geralmente o cenário mais comum você consegue até ter algum tipo de amizade com essa garota, mas algo vai fazer com que ela esfrie, de certa forma, com você e acabe dando deixa para outro cara tomar atitude que você talvez não tenha tomado, falar algo que você não tenha dito, ou ter feito algo que você deveria ter feito e acaba roubando o seu lugar e o coração dessa garota. Então é importante que você saiba exatamente fazer esses 7 passos para não sofrer a frustração de ver a garota que você tanto gosta ficar com outro cara sabendo que você poderia ter uma chance real de ter ficado com ela. Então você percebeu que definitivamente não é uma questão de sorte, é uma questão de processo. Você construiu cada um dos pontos, das 7 etapas para poder chegar até lá. E quanto mais você ficar negligenciando essas questões ou não tomando cuidado, você fica refém do acaso, você fica refém da sorte. E quanto mais refém você ficar disso, maior a chance de você acabar quebrando a cara e passar alguns dias na solidão, sem ter a garota que você queria para te fazer companhia e, é claro, partilhar da sua felicidade. Então, não dependa mais do acaso, não seja uma vítima das circunstâncias. Você vai ter a capacidade de fazer isso. Você vai ter a capacidade de fazer os 7 pontos e você vai ter a oportunidade de impressionar essa garota de uma forma que ela entenda
e que inconscientemente ela sinta que você é o cara para ela. E aí você pode até perguntar, Edson, mas eu tô afim da garota, você me passou toda essa informação, mas eu preciso de mais coisa, eu preciso saber como é que eu vou fazer para construir a minha confiança indestrutível, como é que eu vou fazer para mexer com as emoções dela, porque você falou que é importante que a emoção vence a razão, mas como é que eu faço para mexer com essas emoções para criar uma chance melhor? Como é que eu vou utilizar esses gatilhos emocionais que você falou para poder deixar ela mais molinha, mais suscetível para as minhas investidas? Como é que eu vou criar aquela atmosfera hipnótica que você falou, aquela coisa envolvente para poder ficar com ela? E eu te digo o seguinte, talvez você tenha a chance de garantir todas essas informações e ainda ter muito mais. Sabe por quê? Porque para ajudar pessoas como você que chegaram até aqui, eu resolvi elaborar um guia, na realidade um método com o maior conteúdo possível e prático para que você possa colocar em ação o mais breve possível. Eu resolvi elaborar isso no formato método para que você possa conferir tudo isso de qualquer lugar que você esteja, onde você esteja, no seu celular, no seu computador, e sempre tenha isso para poder ser usado na hora certa. E o melhor, então a gente vai se encontrar durante 6 vezes online, em que eu vou te passar tudo o que vai ser necessário para você cruzar a zona da amizade e deixar realmente aquela garota afim de você. Você vai aprender no primeiro encontro que a gente tiver como você vai construir a sua confiança indestrutível. É aqui que a gente vai trabalhar o resgate da sua autoestima, resgatar o macho alfa que tem ali dentro de você, do seu potencial que ainda não está sendo usado na sua plenitude. É aqui que você vai trabalhar e construir e aumentar suas taxas de confiança, porque confiança não é uma coisa que simplesmente você tem, você consome e você constrói, você combina ela com várias situações até o momento que você se torna confiante. Tem gente que simplesmente tem uma facilidade de ser mais confiante porque teve um ambiente que favoreceu isso, mas tem pessoas que não, que passaram por situações que abalaram, de certa forma, a capacidade, a moral, as crenças com relação a você mesmo. Então aqui a gente vai trabalhar para você olhar no espelho e enxergar o potencial do macho alfa que você tem. E assim como esse leão, você vai ter que se enxergar como um leão, porque enquanto você se enxergar como um gatinho sendo um leão, dificilmente a garota vai te enxergar como o rei da selva. O segundo encontro que a gente vai ter, o segundo treinamento online que você vai ter comigo, é como você vai se tornar mais atraente. É aqui que você vai entender quais são as qualidades atraentes que uma mulher espera que venha de um homem. É nesse ponto que você vai entender quais são as características que fazem ela mais ser notada e como você vai utilizar os canais presenciais, tete a tete, olho no olho e até mesmo os canais digitais para transmitir esses aspectos. Então não basta apenas você já enxergar o potencial que você tem. Você precisa demonstrá-lo e fazer com que isso comece a impactar as pessoas que estão à sua volta, principalmente aquelas que estão em volta da garota que você está tão interessado em nela. E o nosso terceiro e grande encontro, nós vamos ter a arte da influência. É aqui que você vai começar a perceber quais são as combinações que fazem você ser mais percebido por ela. Você vai ter os aspectos e você vai aprender de uma forma mais clara como você vai fazer para que as mulheres percebam que você tem algo a mais, que fazem com que elas se sintam encantadas por você. Aqui você vai se tornar um encantador de pessoas, você vai se tornar um cativador que vai fazer com que as garotas sempre queiram que você esteja perto delas, que você se torne mais marcante, mais difícil de ser esquecido. E quanto mais difícil você se torna para ser esquecido, mais fácil é para você se conectar com elas e ter os maiores sims que você pode ter nas suas investidas. Então, quanto mais influente você se tornar, mais você vai conhecer pessoas, mais você pode acabar conhecendo uma outra garota que você queira ficar, ou também essas pessoas podem acabar te ajudando a vender o seu peixe. E não tem melhor coisa do que não só você vender o seu peixe, mas outras pessoas vendendo para você, principalmente do lado dela. No nosso quarto encontro, no nosso quarto treinamento, você vai aprender como despertar o desejo da mulher usando os gatilhos emocionais. Aqui que muitos homens vão estar ansiosos para fazer com que a garota que você esteja tão afim morda o lábio que nem essa da foto. É nesse ponto que você vai começar a trabalhar de uma forma mais ali, no inconsciente, mais por debaixo dos panos, que vão começar a mexer
com as sensações que a garota tem, com o sentimento e com o mundo da imaginação que ela tem. E quando você aprender a como cativar o desejo, você acha mesmo que você vai querer ficar só na amizade? Ou você acha mesmo que a garota também vai se satisfazer por você só ter o contato com ela e não avançar mais as coisas? Pois é nesse treinamento que a gente vai ter todo esse conhecimento para você identificar os pontos fracos, usar os gatilhos emocionais e ali criar uma experiência que definitivamente seja incômodo para ela continuar sendo só a sua amiga. Nosso quinto encontro, nós vamos falar sobre os segredos da magia hipnótica do beijo. É nesse ponto que muitos homens aqui erram, que às vezes fazem até as etapas anteriores, mais ou menos, ou até fazem direitinho, mas eles podem pecar nesse ponto. Então é necessário não só você aproveitar a deixa dos gatilhos anteriores que você usou, mas você precisa utilizá-los para criar a atmosfera mágica do beijo. Aquela atmosfera hipnótica que faz com que ela se desconecte de tudo que tem à sua volta e só tenha você no centro do mundo dela. Quando você cria essa experiência, você concilia a mente inconsciente, mas os estímulos físicos e usar a técnica também, que a gente até vai falar nesse treinamento sobre a pegada irresistível, meu amigo, é capaz dela querer que você roube o beijo dela antes que ela faça isso com você, antes que seja ela que queira te beijar. E aqui eu vou te passar os macetes que você precisa para criar essa magia. No nosso sexto encontro que a gente vai ter online, você vai também aprender os segredos da primeira vez. É nesse ponto que você vai descobrir como você vai ser corresponsável por despertar o instinto sexual na mulher. E é interessante porque você não pode deixar esse ponto passar, porque é muito comum os caras até conseguirem ficar com uma ou outra, mas não são todos que conseguem chegar aos finalmente. E os homens que vão para um lugar entre quatro paredes e que fica em cima da cama com a garota, eles têm que fazer algo para que não só seja incômodo para ela continuar vestida, como também fazer com que as coisas parem de ficar só na conversa e entrem mais para ação. E ali a ação entre quatro paredes em cima da cama, eu acho que é o que todo homem deseja. Então, você precisa saber criar as estratégias para fazer isso acontecer e também tomar cuidado com uma armadilha muito comum, que é o chamado beach shield, que é um termo norte-americano para falar defesa antivadia, que é algo que as mulheres têm, que foi criado conforme a pressão social, que faz com que elas se sintam, vamos dizer assim, de certa forma vadias e queiram impedir a sua investida. Até porque é um receio que às vezes não vem delas mesmas. Então você tem que saber como quebrar isso e, claro, conduzir essa garota logo para a primeira vez. Porque depois que você tiver a primeira vez com ela, a segunda, a terceira vez, com certeza você vai gastar bem menos tempo e vai ser bem mais prazeroso. Confia comigo que vai dar certo. E todos esses encontros a gente vai ter a oportunidade, no final deles, de fazer o processo de perguntas e respostas, porque eu quero esclarecer o máximo de questões que vocês tiverem para fazer. Eu quero que você me faça perguntas que possam me fazer passar um conteúdo mais fundo e que possam, de fato, fazer a diferença para você, que você consiga assimilar questões que, através de uma pergunta, você pense, nossa, eu estou passando por uma situação dessa, o que você acha, Edson? E durante esse treinamento, você vai poder mandar essa pergunta que eu pessoalmente faço questão de responder, mesmo que seja uma pergunta simples, uma pergunta de um contexto mais complexo, mas eu faço questão que a sua participação esteja ali, através de uma pergunta, porque eu quero ver a sua evolução acontecer. E aí você pergunta, cara, quanto que eu vou definitivamente precisar investir? Se você puder fazer um processo de coaching, eu te digo que você vai investir por cerca de R$ 200 a hora encontro. Geralmente um coach recém-formado, sem muita experiência, mas começando a ter algum tipo de especialização. Mas você fala, não, eu quero um coach bom, um cara top. Geralmente esse coach acaba sendo um master coach. E ele acaba geralmente tendo o valor da hora encontro por volta de R$ 300 a R$ 400. Isso conformidade à agenda, porque geralmente o Master Coach está sempre envolvido com treinamentos, já tem outras pessoas para serem atendidas, então acho que você já deve pensar que é um valor um pouco maior, mas que vai te ajudar também e muito. Mas você fala, e um Master Coach Sênior que nem você, Edson? Porque os Master Coach Sênior são raros. Literalmente falando, no Brasil só tem 100, e eu sou um deles. E aí você pergunta, nossa, um coach sênior falando sobre relacionamentos. Quanto será que ele deve cobrar? Então, vamos deixar isso na sua imaginação. Eu posso dizer que talvez seja um valor caro. Mas... E por favor, coach certificado. Pseudo-coaches tem um monte aí. Você vai perceber que não tem certificação, não tem informação,
e que não passa as suas referências. Essas aqui são as minhas certificações. Metaforo, BCI, GCC, o IBC, o ECA. Todos eles comprovam que eu sou coach há mais de 7 anos atuante. Não sou um pseudo-coach que simplesmente fala, sou coach e só quero seu dinheiro. Não. Tem que ser alguém que realmente entrou de cabeça, se aprofundou e tem quem comprove que ele realmente é um coach certificado. E o melhor de tudo, que cobre um valor justo. Se eu fosse cobrar um valor bem mais acessível, por baixo, a cada encontro, mais ou menos para a gente ter um processo de coaching, que são mais ou menos uns 7 encontros, cada um mais ou menos saindo a R$300, o processo ia sair por volta de R$2.100. Ou seja, você ia ter um processo de coaching, uma evolução continuada e acompanhada, por mais ou menos R$2.000. Isso se a gente conseguir conciliar também a agenda, porque às vezes é meio complicado ter uma agenda de treinamentos com atendimento, então isso acaba ficando um pouco complicado. Mas te trago uma ótima notícia, aliás, uma excelente notícia. Por a gente passar por um período de instabilidade, eu sei que a gente vive num período mais delicado. Eu já falei com muitas pessoas que sentem que esse momento de instabilidade, de incerteza, acaba afetando as nossas capacidades, as nossas oportunidades de poder investir. E para poder te ajudar definitivamente a não te dar mais nenhuma razão para continuar, talvez negligenciando os pontos e perder talvez a mulher da sua vida, você não vai se preocupar tanto assim com o seu investimento. Aliás, adivinha quanto que você vai poder investir para começar a trabalhar e prosperar com o seu sucesso com as mulheres? E eu vou te dizer uma boa notícia, não é nem 10% desse valor, meu amigo. Eu estou fazendo isso aqui para você não ter motivos para não querer começar agora a já começar a conquistar a sua amiga. Você vai ter todo esse conteúdo e muito mais. E sabe por quanto? Toda a informação que você vai precisar vai ser passada em 6 encontros e você vai acabar investindo apenas R$19,19 por mês. Ou R$197 à vista. E é um valor que, sinceramente, não paga às vezes nenhuma cerveja numa balada, dependendo do lugar que você for. Às vezes só o fato de você sair de casa e for pagar o Uber ou abastecer, você vai gastar muito mais que isso. E aqui você vai ter a oportunidade de estar comigo ao vivo durante 6 treinamentos, independente da região onde você esteja, que eu vou te passar tudo o que você vai precisar para cruzar a zona da amizade. E claro, deixar essa garota impressionada por você ser um cara que consegue transcender a amizade com ela. E tudo isso, lembrando que você vai gastar menos do que você gastaria numa balada. Pensa quanto que você, se você fosse sair nesse final de semana, quanto que você gastaria numa balada, num shopping, qualquer lugarzinho que você fosse. Eu acho que você gastaria bem mais que isso. E você vai ter a chance de estar ali com a gente. Você vai clicar nesse botão aqui ao lado e vai garantir a sua vaga para a gente poder estar junto com você e te ajudar a ver o seu resultado acontecer. E é importante você estar aqui com a gente porque você vai ter os conteúdos que vão fazer com que você nunca mais acabe pecando nos pontos mais comuns que impedem um homem de ficar com uma mulher. E ainda te dou 4 bônus para que você aproveite essa oportunidade agora, somente para você, se você aproveitar agora e clicar nesse botão aqui ao lado para garantir o seu lugar. Essa oportunidade vai ser única, isso aqui não vai ser disponibilizado em mais nenhum outro lugar. Você vai ter acesso ao treinamento exclusivo Como Ter um Relacionamento Sem Compromisso. Você fala simplesmente, como assim, Edson? Às vezes você vai querer ficar com uma garota, mas você não tem a pretensão de ter uma relação fixa. Mas quando você se tornar um cara requisitado e fazer os passos anteriores, você vai lidar numa situação até positiva. E você saber se realmente você quer ficar fixo com uma garota ou não. E vai ter situações que você não vai estar no momento, você não vai sentir que aquela garota é a garota para ficar com você ou que você não vai estar na mesma vibe. Então aqui é necessário que você saiba administrar os contatos que você vai ter, talvez com essa garota ou outras, para poder ter uma forma mais organizada, para poder interagir e aproveitar as experiências que você gostaria de ter, até encontrar um dia uma garota que você perceba que é a garota que vai merecer ficar no seu lugar e que vai deixar você muito mais feliz, mas que enquanto você não vivenciar aquilo que você precisa, aquela inquietudão vai te deixar muito, muito para baixo se você não tomar cuidado, porque as mulheres, elas amarram os homens sim. Aliás, tem muitas armadilhas que elas vão querer jogar em cima de você, então você precisa se livrar dessas armadilhas
antes que você seja preso e você viva uma relação que você não está preparado e que você quer viver. Segundo grande treinamento é o pedido de namoro inesquecível. É nesse ponto que você vai aprender como você vai gerar o sim na garota antes mesmo dela pronunciar. Quando você define que essa garota é uma garota que tem algo especial e que você se vê com ela mais alguns meses, talvez anos, ou talvez você veja um namoro sério, um noivado, um casamento, quem sabe seja a mulher dos seus filhos, você vai precisar criar esse momento mágico para assumir com ela. E é nesse ponto que você precisa criar aquela sacada daquele momento que ela simplesmente não tem nada a dizer a não ser sim. Então, a partir do momento que você define que você quer formar um casal, um relacionamento sério com essa garota, você precisa ter a estratégia certa de como fazer isso. E eu vou te ensinar como você vai fazer para que o sim saia antes mesmo dela pronunciar e venha sair da boca dela. Terceiro bônus é o WhatsApp Coaching Grupo. Não basta apenas só te dar o conteúdo e te responder também nos treinamentos. Eu quero ver um acompanhamento mais perto sua e dos seus parceiros que vão estar lá. Porque você não é a única pessoa que vai estar nesse processo. Eu já vi que já tem algumas pessoas que já garantiram o seu lugar aqui. Fico muito feliz, já desde já agradeço, porque vocês vão passar muito em breve o contato de vocês para inserir no grupo. Porque nessas próximas 6 semanas você vai ter acesso a um grupo que vai ser exclusivo, onde eu vou fazer o acompanhamento dentro dos horários combinados para poder responder o máximo de questões possíveis que forem pertinentes durante o processo que vocês têm de conquista. Então, enquanto vocês estiverem no processo de evolução, vocês vão ter um grupo onde vocês vão colocar as questões pertinentes relacionadas ao relacionamento que eu vou ajudar o mais breve possível dentro dos horários. Então, não só você vai ter esse canal para ter um contato mais próximo comigo, que vai ser todos através do grupo, e também o nosso quarto bônus, que vai ser a nossa área de membros exclusiva. Porque você vai ter todo o conteúdo, não só que vai ser gravado nas nossas aulas, nos nossos encontros, de todas as perguntas, todos os conteúdos, todas as sacadas, todas as dicas que você precisa ter, como também você vai ter uma área para discutir com outras pessoas e que eu vou poder também responder, não só nos comentários, mas até gravando vídeo, porque eu acho que é interessante eu poder te dar um conteúdo que não só esteja à sua disposição, como você possa acessar a hora que você quiser, da onde você estiver. Aqui é só você ver todas as abas, o conteúdo que você vai precisar, que independente do passo ou do estágio que você esteja, você vai ter à mão ali a próxima cartada que precisa ser usada. Isso que você vai poder acessar da onde você estiver, quando você quiser, tendo um celular, um computador e uma conexão à internet. Um desses é o suficiente para você ter a sua cartada pronta para ser jogada ali quando você precisar. E para você ainda sentir ainda muito mais seguro, mais decidido, para estar junto aqui garantindo a nossa vaga, que eu já vi que mais uma pessoa já garantiu, uma não. Ah, teve mais gente. Para que você possa se sentir ainda mais incentivado para estar aqui junto com essas pessoas, que eu possa acompanhar a sua evolução, eu te dou uma garantia. Uma garantia de 30 dias. É isso aí, meu amigo. Essas pessoas aqui já estão contando com essa garantia. Que é a garantia é do seguinte: se você não gostar do conteúdo, se você não for com a minha cara, você falar, não, Edson, isso aqui não é para mim, você me manda um e-mail que eu devolvo 100% do seu dinheiro e ainda faço questão de tirar do meu bolso e pagar uma Heineken para você, que é o valor de uma cerveja que você gastaria na balada, que não é nem o valor que você pagaria por mês no acesso ao nosso conteúdo. E eu te garanto que você vai ter esse seu direito respeitado e eu faço questão de que se não for para você, o seu dinheiro vai ser devolvido e a cerveja vai ser por minha conta. Então, esteja com a gente ao vivo nesses 6 treinamentos. Mesmo que você não esteja ao vivo, mas que você tenha acesso a esse conteúdo, já vai fazer uma grande diferença. Porque na hora de cruzar a zona da amizade, você vai saber qual é a diferença que é entre você deixar essa garota afim e você descuidar e perder a sua chance de ouro. Porque eu sei que dói muito você ficar com aquela garota, construir alguma coisa, mas por não saber uma informação ou não saber a informação no momento certo ou simplesmente negligenciar, você acaba perdendo aquela chance de ouro. E a gente sabe que às vezes uma chance de ouro ela só vem uma vez e depois não volta mais. Então eu queria que você não queira passar por essa situação e que você esteja conosco nos nossos 6 encontros para a gente poder esclarecer o máximo de informações possíveis para você saber como você vai cruzar a amizade com essa garota de uma forma épica, inesquecível e intensa. Lembrando que você vai ter acesso aos nossos 6 temas que a gente vai fazer nesses 6 encontros, que cada treinamento vai fazer parte de um pacote em que vai sair muito
mais barato do que você pensa. Todo esse investimento que você vai colocar de menos que R$ 20 por mês vai te dar todo esse pacote de cara pronto, com todos esses temas, todos esses treinamentos do que você vai precisar e, além disso, você vai aprender em cada ponto. Desde o primeiro, que é como construir a confiança indestrutível, que você vai trabalhar a questão da sua autoestima para que ela possa refletir e a autoestima seja combustível para você ter um motivo para continuar a agir, para você fazer com que as coisas aconteçam. Você vai aprender qual é o segredo para você aumentar as suas taxas de confiança, para se tornar um homem mais confiante, que você transcenda isso e olhe no espelho e não veja que mesmo que você seja um leão, um rei da floresta, um tigre, você não enxerga apenas um gatinho. Quando você começar a refletir essa figura do rei da selva, tenha certeza que essa figura vai ser respeitada, inclusive pela garota, que espera que o rei da selva faça a alegria dela. O segundo treinamento, que é como você vai se tornar mais atraente, como é que você vai enaltecer as suas qualidades atraentes, que fazem com que a mulher perceba que você tem um potencial de macho para fazer presença e parceria para ela. É nesse ponto que a gente vai esclarecer todos os elementos que a mulher procura em um homem que são diferentes da forma que a gente procura. Lembrando, nós homens tendemos a ser mais visuais. Nós só de examinarmos a mulher sabemos se queremos ficar com ela ou não. Pela silhueta, pelo tamanho dos seios, da bunda, do quadril, todo aquele conjunto. Já as mulheres têm a captação periférica, que são esses aspectos, que se você não preencher, ela não vai ter interesse, ou talvez seja interesse pífio que ela tenha por você. Então você vai aprender a cativar essas qualidades que ela espera que você mostre e que transcenda o interesse que ela tenha por você, para que ela se surpreenda e veja que você tem muito mais a oferecer do que uma mera amizade. Terceiro treinamento, que é a arte da influência, que é aqui que você vai aprender a usar seus poderes para ser mais percebido, para ser mais notado, para fazer com que as pessoas vejam que você é um encantador de pessoas, que você sabe cativar as pessoas, que você sabe impactá-las usando algumas técnicas e ferramentas que façam não só com que você se torne mais marcante, como também muito mais querido e muito mais requisitado. É nesse ponto que você vai aprender como os ciclos sociais podem vender o seu peixe para você e te ajudar a conseguir ter melhores resultados, inclusive com aquela garota, já que se você influenciar positivamente o ciclo social dela e quem está envolvido, eles vão vender o seu peixe para ela e você também. E ali fica muito melhor para você poder minar as suas resistências e ter uma estratégia mais efetiva para chegar nessa garota. Quarto grande treinamento é como despertar o desejo na mulher usando os gatilhos emocionais. É aqui que você vai aprender, quase de uma forma imperceptível, a semear os pontos de emoção que a mulher precisa para sentir algo que seja mais forte do que a razão. É nesse ponto que os gatilhos emocionais vão fazer com que a garota preste mais atenção em você, que ela sinta algo que faça com que ela demonstre mais sinais de interesse por você. Sinais de interesse como mexer mais o cabelo para você, dela sorrir mais, dela morder os lábios. E acho que a mordida de lábios é aquilo que você espera que a sua amiga faça. Então você vai ser o responsável por cativar isso. E nesse treinamento eu vou te mostrar como você vai usar esses gatilhos emocionais para estimular a garota e perceber que você é o cara e que ela não sabe explicar racionalmente, mas inconscientemente ela sente que você mexe com ela de uma forma que ela não sabe explicar. Nosso quinto passo, o nosso quinto treinamento, o nosso quinto encontro vai ser sobre os segredos da magia hipnótica do beijo. É nele que você vai aprender a criar os climas mágicos que transcendem a amizade com a garota. É aquilo que faz com que aquele clima envolvente entre você e ela seja mais intenso, que faça com que você concilie mais a conexão entre vocês, a proximidade entre vocês, o desejo instintivo que vai ser revelado e que vai ser trazido à tona por vocês. E quando você aprender a utilizar não só os gatilhos emocionais, mas algumas outras técnicas para criar um clima hipnótico, entender mais como funciona e técnicas que estimulem não só a imaginação, a mente inconsciente e o estímulo físico, como a técnica que você vai aprender também da pegada irresistível, meu amigo, é capaz do beijo partir dela antes de você beijar ela. Então, fica ligado que esse treinamento vai ser incrível. Nosso sexto encontro, treinamento, que é como você vai ter a primeira vez com essa garota. Quais são os segredos que você tem que fazer para conduzir essa garota para os seus aposentos e que a roupa que vocês estejam vestindo se torne mais incômoda, para que vocês possam definitivamente despertar e fazer com que o desejo de vocês
o desejo animal e instintivo de vocês fale mais alto do que qualquer desculpa. É nesse ponto que você vai lidar com as principais armadilhas que surgem que vão impedir você de ter a primeira vez com essa garota. Lembrando, você às vezes tem uma defesa anti-vadia, que é o beat shield, que pode atrapalhar isso. E é muito comum a garota ter isso, e você tem que saber como transcender essa situação para que você tenha a primeira vez e que dessa primeira se torne a primeira de muitas com ela. E tudo isso sempre ao final tendo as nossas perguntas sendo respondidas por mim, ao vivo, que eu possa esclarecer o máximo de informações, possa passar o máximo de detalhes e colocar todos esses pontos que você tiver ali que não estão claros, mais objetivos e mais práticos para serem absorvidos. E eu digo isso porque faço questão, porque eu amo perguntas. Um coach adora perguntas, e as perguntas que te ajudam a enxergar qual a estratégia que você vai tomar, qual o próximo passo. E eu quero que a sua pergunta esteja lá para que eu possa pessoalmente respondê-la, que eu vou responder com o maior prazer do mundo. E sem contar dos nossos 4 bônus que você vai ter se você garantir a sua vaga. Porque eu já vejo que alguns aqui já garantiram e já está praticamente fechando aqui a nossa turma para a gente já poder começar já nessa quinta-feira. E que é para você, se você ainda não fechou, para você aproveitar e não perder esse bônus também. Que é o primeiro treinamento, como ter um relacionamento sem compromisso, que essa é para você que aprendeu a ficar com as suas amigas, mas ainda não está no momento certo de ter um relacionamento fixo e que você precisa ter estratégias não só para administrar as relações, os contatinhos que você vai ter, como também tomar cuidado das armadilhas que as mulheres vão jogar em você para querer te amarrar. E quando você se tornar um cara requisitado e começar a ter sucesso, tenha certeza que isso cedo ou tarde vai acontecer. E se você não estiver nesse momento, confia que esse treinamento vai te ajudar a saber o que você vai fazer para poder sair dessa. Segundo treinamento é o pedido de namoro inesquecível. É nesse ponto que, se você identificou que ela é uma parceira, que você se vê com ela daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vê ela como uma namorada, como uma noiva, como uma esposa, como uma mãe de seus filhos, é aqui que você tem que ter a oportunidade de declarar essa vontade, a sua intenção, tomando risco para não estragar tudo. Porque às vezes a garota não vai estar no momento de namorar, mas você vai ser o responsável de cativar o sim nela antes mesmo dela pronunciar a resposta dela. Então, se você souber criar uma experiência incrível e mágica, aquele sim vai se tornar tão forte dela que ela vai se sentir incomodada por não mencionar aquilo. E se você criar uma experiência incrível para ela e tiver outras mulheres em volta, se ela não aceitar, as outras vão querer aceitar por ela. Então, você vai entrar numa questão muito delicada, saber se você realmente vai dar chance para as outras ou se vai deixar ela seguir adiante com você durante um bom tempo. Terceiro bônus, que é o WhatsApp Coach Grupo. Não basta apenas você ter todo esse conteúdo dos encontros ao vivo, de ter esses bônus, você também precisa ter uma proximidade minha com você. Então, você, garantindo a sua vaga, ao confirmar a sua reserva, você vai me mandar um e-mail que você vai passar o WhatsApp para te incluir no grupo, para que nas próximas 6 semanas eu possa fazer o acompanhamento da sua evolução, que eu possa ver mais de perto como é que está o seu progresso e dos seus colegas que vão estar todos no mesmo barco. E claro, a gente vai ter os horários previamente combinados para poder responder o máximo de informações possíveis e toda a informação que você puder ter de uma forma prática esteja ali na palma da sua mão no seu WhatsApp. O nosso quarto bônus vai ser a nossa área de membros, onde todos os encontros que a gente tiver que forem ao vivo vão estar gravados para você acessar a hora e quando você quiser e aonde você estiver. Se tiver um computador ou celular e tem conexão à internet, já é o suficiente para você ter ali o acesso a todo o conteúdo que você vai precisar de uma forma rápida, de uma forma dinâmica e tudo bem intuitivo. E você vai poder acessar isso a hora que você quiser, vai poder ter acesso a essa área de membros que é exclusiva e ainda conversar com outros colegas que vão estar no mesmo barco de diferentes turmas, onde vocês vão compartilhar de muitos conhecimentos, que inclusive eu faço a questão de responder até em vídeo e colocar mais assuntos que vão ser mais pertinentes para a sua evolução e da comunidade ao todo que estiver. E lembrando que, assim como uma pipoca, quando uma história começa a ter efeito, outros começam a ser contagiados, que começam a ser contagiados até o momento que isso se expande para o grupo. E uma vez que você está dessa irmandade em ver as coisas começarem a acontecer, isso também vai te contagiar. E eu quero que você esteja junto com a gente nesse conteúdo e nessa turma. Então, ao final de tudo, o que você vai garantir? Você vai garantir o treinamento e o encontro ao vivo, que a gente vai falar no primeiro encontro, sobre a confiança indestrutível, a gente vai falar
de como você vai se tornar mais atraente, a gente vai falar como você vai dominar a arte da influência, como você vai despertar o desejo das mulheres utilizando os gatilhos emocionais, você vai aprender os segredos da magia hipnótica do beijo, ou os segredos da magia do beijo hipnótico, ou a melhor forma que você puder ter para criar um momento incrível, inesquecível com essa garota, aquela atmosfera envolvente que você tanto quer. Você vai aprender os segredos da primeira vez com essa garota. Você vai aprender como conduzir a garota para ter aquele momento que você tanto espera com essa garota. Você vai ter os bônus, que é o relacionamento sem compromisso. Outro que você vai ter ao vivo comigo, que é o pedido de namoro irresistível. Você também vai ter o bônus do WhatsApp Coach Group, que nas 6 semanas eu vou estar ali perto de você e dos seus colegas para a gente poder fazer o máximo de acompanhamento possível, e além da área exclusiva de membros, onde você vai ter a oportunidade de acessar o conteúdo quando, aonde que você quiser, tendo um celular, tendo um computador e um acesso à internet. E lembrando, tudo isso por R$19,19 por mês. Então, ao invés de você ter que investir num processo de coach que eu altamente recomendo para você, você só vai precisar investir, ao invés de R$2.100, só R$19,19 por mês, ou à vista R$197. Ou seja, você vai gastar muito menos do que você pagaria numa balada e vai ter a oportunidade não só de garantir esse conteúdo, mas também ter a garantia de 30 dias. Se durante esse período você não for com a minha cara, ver que o curso não é para você, ou por qualquer outro motivo, você me manda um e-mail que eu devolvo 100% do seu dinheiro e a Heineken sai por minha conta. Então, eu peço que, se você não garantiu sua vaga, aproveite, porque ela já está fechando aqui a nossa turma. Algumas pessoas já participaram aqui e já garantiram o seu lugar. Eu espero que você também esteja junto com a gente. E eu quero que você se pergunte se realmente vale a pena você arriscar e perder a chance de ouro. Eu quero que você se pergunte por você por um breve instante. Será que vale a pena você ficar refém do acaso e perder aquela chance que você tanto esperou? Será que vale a pena? Será que vale a pena você ficar encantado pela garota, você ficar afim dela e não tomar a atitude certa e fazer com que isso acabe arruinando tudo, inclusive a si mesmo? Já se perguntou quanto é que custa o despreparo na hora de chegar na garota e ver que algum outro cara acabou ficando com ela porque ele tomou alguma atitude que você não tomou, que ele falou algo que você não falou, que ele fez algo que você devia ter feito? Eu sei como é que é isso, eu acho que você sabe por quê. Você pergunta, será que vale a pena passar por isso? Será que você sabe quanto custa todo esse sofrimento que você pode passar se você não tiver e negligenciar as informações certas? Pois é, eu quero que você não tenha mais motivos e mais desculpas por passar por isso. Você sabe que por menos de uma balada que você for no mês, você garante a sua maior segurança para fazer as coisas acontecerem de um jeito diferente. Então, eu te pergunto, olhe um pouco o reflexo no seu espelho e se pergunte, o que é que esse cara que está na minha frente, refletido aqui no meu espelho, ele deve merecer? Será que ele merece fazer as coisas acontecerem, estar junto com a gente e ver tudo dar certo, garantindo o seu lugar, estando nos encontros e vendo o conteúdo que ele precisa? Ou será que vale a pena ele correr o risco e acabar encarando a pior coisa que um homem pode encarar? Eu te convido a pensar se vai valer a pena ou não você não fazer parte desse projeto, de você negligenciar e correr o risco da garota se interessar por outro cara por algo que você talvez ainda não tenha feito. Então você vai ter 3 opções. Você pode, na primeira, se você tiver R$20.000 disponíveis, você pode investir numa formação completa de coaching. Tudo bem que vai demandar algumas horas. Às vezes o lugar que você vai fazer talvez não tenha tanto conhecimento que você queira, justamente na questão para te ajudar na questão do relacionamento. Você tem a segunda opção, que é procurar um coach certificado e fazer um processo com ele, que é algo mais prático, mais plausível, por mais ou menos uns R$2.000, R$2.100 por aí, e começar a ver os resultados acontecerem. Ou você pode já garantir o seu lugar e ter um método pronto, aprovado, por menos do que você gastaria numa balada. Qual seria a melhor opção para você? Eu posso dizer assim, se você quiser
a melhor opção, clica no botão aqui ao lado, perdão, é desse lado, garante o seu lugar, reserva isso que vai sair muito mais barato e que com certeza vai te ajudar muito a transcender a situação que você está com essa garota, para que definitivamente ela veja que esse cara que está afim dela consegue mexer muito mais do que ela imagina. Então, vai lá, garante o seu lugar e esteja ali comigo. Eu já agradeço já esse pessoal que já garantiu o seu lugar. As vagas já estão literalmente sendo esgotadas. Então, venha participar com a gente. Esteja aqui com a gente para a gente ver a sua evolução acontecer de perto. Eu quero ver o seu sucesso acontecer, porque o seu sucesso vai ser o meu sucesso. E eu quero ver você ser feliz para um dia você mandar a foto com a sua garota e eu poder pendurar no meu mural aqui de pessoas que encontraram alguém que agora as fazem feliz. E que você definitivamente fez por merecer. Então, garante já o seu lugar. Clica no botão ao lado, garante a sua vaga e tenha certeza que a partir da próxima quinta-feira as coisas vão começar a ser diferentes para você. Eu prometo para você. Então, venha com a gente, garante o seu lugar e saiba de que você sempre vai colher aquilo que você vai plantar. E que às vezes a gente planta aquilo que a gente não quer colher. Então, às vezes, você precisa olhar e saber onde você vai aplicar, onde você vai investir as suas sementes para saber o que você quer colher. E se você quiser colher coisa boa, se você quiser colher sucesso, quiser colher informação que vai fazer com que você fique mais perto de ficar com aquela garota que vai te fazer mais feliz, então a hora é agora. Clica nesse botão que a gente se vê lá, ok? Eu agradeço muito a sua atenção por você ter ficado comigo até aqui. E nas próximas semanas a gente vai se ver, a gente vai conversar muito, a gente vai ter muita informação para fazer com que você tenha sucesso na hora de ficar com essa garota, ok? Um grande abraço do seu amigo Edson Damiani e a gente já se vê quinta-feira, muito em breve no treinamento. Então, um grande abraço e tchau, tchau.